Fala, turminha, tudo bem? Vamos continuar nossa aula de farmacologia do sistema nervoso autônomo e entender de uma vez por todas como que funciona esse negócio? Sai comigo aqui. E aí, pessoal, tudo bem? Na última aula eu interrompi porque senão o negócio está ficando muito longo, né? Mas eu quero retomar com vocês aqui a ideia, né, da medula espinhal e contar duas historinhas aqui para ver se vocês conseguem memorizar isso aqui. Eu vou contar a historinha no final do vídeo aqui para que vocês entendam. Antes disso, né, vamos retomar aqui. Na aula passada eu mostrei para vocês aqui o esqueminha, né, da medula espinhal com os nervos do simpático e do parasimpático. E o que faltou mostrar para vocês foi essa tabela aqui que você vai encontrar em vários livros. Eu procurei dar uma condensada nessa tabela e só por isso eu já mereço ganhar um clique no joiômetro, porque deu um trabalhinho fazer isso aqui, hein? Então, só por isso você já deveria me agradecer, ok? Muito bem, então. Olha só, pessoal. Vamos pensar o seguinte, ó, o que nós temos aqui? Nós temos o órgão, a estrutura dentro do órgão, o efeito do simpático, qual que é o tipo de receptor envolvido nessa estrutura, o efeito do parasimpático e o tipo de receptor envolvido nisso. Então vamos lá. Então olha só, presta atenção nisso aqui. No caso do coração, pessoal, o que nós temos aqui? O coração, ele sofre efeitos tanto do simpático quanto do parasimpático, correto? O que acontece quando o simpático atua no coração? Quando o simpático, através da noradrenalina e da adrenalina, atua no nó sinusal do coração, ocorre aumento da frequência. Quando atua no músculo atrial, ocorre aumento do quê? Da força. Quando atua no nó atrioventricular, ocorre aumento do quê? Do automatismo. Certo? E quando atua no músculo ventricular, aumento do automatismo e da força. Correto? Quem que faz isso aqui? A atuação se deve à ação da noradrenalina e da adrenalina nos receptores beta-adrenérgicos. Mas quais receptores? Receptores beta-1 adrenérgicos. Nas próximas aulas nós vamos ver que existem os receptores beta-1, beta-2 e beta-3. Correto? Por enquanto não precisa guardar ainda o receptor. Maravilha. Se a gente pensar no mesmo coração, nos mesmos órgãos, quando a gente fala em parasimpático, opa, ficou meio feio aqui, né? Quando a gente fala em parasimpático, quando a acetilcolina atua no nó sinusal, ela diminui a frequência. Quando ela atua no músculo atrial, ela faz o quê? Ela diminui a força. Quando ela atua no nó atrioventricular, causa diminuição da velocidade de condução atrioventricular, ou seja, diminui o automatismo, certo? E quando ela atua no músculo ventricular, certo? Ela não tem nenhum efeito, correto? Olha só, quais são os receptores envolvidos aqui? São os receptores muscarínicos do tipo 2. Ô Fábio, quantos receptores muscarínicos existem? 5. M1, M2, M3, M4 e M5. Como eu disse, não precisa guardar isso agora. Se vocês perceberem, gente, o efeito do simpático e do parasimpático no coração é exatamente o inverso. Um é antagônico ao outro. Vamos ver isso nos vasos sanguíneos? Olha só. Vasos sanguíneos, arteríolas coronárias, arteríolas das vísceras da pele, né, artérias cerebrais. O simpático causa constrição através dos receptores alfa. Na maior parte das vezes, o receptor alfa 1 está envolvido nisso. E o parasimpático? Nenhum efeito, porque não tem receptor muscarínico no vaso sanguíneo. Ou se tem, né, para não afirmar assim, não tem, a população é muito pequena, né, e não exerce um efeito considerável. Ok? Nos vasos sanguíneos musculares, opa, já é o contrário, ocorre dilatação pela ação do simpático. Ação dos receptores beta 2. E o parasimpático, nenhum efeito. Vasos sanguíneos do tecido erétil das glândulas salivares. Contração mediada por receptores alfa, né, no simpático, e dilatação mediada por receptores muscarínicos do tipo 3, né, no parasimpático, correto? Já as veias, constrição mediada por alfa, dilatação mediada por beta e nenhum efeito. Ô Fábio, simpático e parasimpático são sempre antagônicos? Não, não são. Como você pode ver aqui, tem horas que o simpático
exerce efeito num órgão e o parasimpático não exerce nenhum efeito nesse órgão. E muitas vezes, sim, eles são antagônicos, ok? E por que, que o parasimpático não exerce efeito? Porque ele não tem inervação. Mesma coisa aqui nos brônquios agora, né? Então, olha só, brônquios, o que, que acontece? Né? Apesar de existem receptores beta 2, mas não existe inervação simpática. Entretanto, ocorre broncodilatação, né? Se você tiver adrenalina, né? Ó, epinefrina, gente, ou adrenalina, mesma coisa, tá? Se você tiver adrenalina circulante. Já o efeito do parasimpático é constrição, mediada por receptores muscarínicos do tipo 3, correto? As glândulas, sem efeito nenhum, porém aqui tem secreção. Então aqui eu apresentei uma situação para vocês em que existe inervação do parasimpático, porém não tem inervação do simpático. Então, da mesma forma lá que nas veias e nas arteríolas, né? Aqui nós temos uma situação parecida. Na pele, glândulas sudoríparas, né? Elas começam a secretar. Mas lembra que a glândula sudorípara é uma exceção do simpático? Então o receptor é muscarínico, tá? Beleza? E o parasimpático não tem efeito sobre ela. Músculos piloeretores. Piloereção causada pelo simpático, parasimpático sem efeito. Glândulas salivares. Aumento da secreção, tanto pelo simpático quanto pelo parasimpático. Ou seja, gente, nem sempre eles são antagônicos, mas na maior parte das vezes eles são. Glândulas lacrimais sem efeito simpático, secreção pelo simpático. Guarda uma coisa, gente, parasimpático em glândula é sempre secreção. Guarda isso, ok? Muito bem. Trato gastrointestinal. Agora nós vamos ter aqui uma situação inversa. Lembra que lá no coração, né? Lembra que aqui no coração sempre ocorreu aumento da força, aumento da frequência, aumento do automatismo, aumento pelo simpático, diminuição pelo parasimpático. Aqui é o contrário, gente. Trato gastrointestinal, redução da motilidade gastrointestinal pelo simpático. Porém, contração dos esfínteres. O que é isso, esfíncter? Aqueles órgãos de saída. Você tem o esfíncter esofágico, esfíncter estomacal, esfíncter intestinal, né? Esfíncter urinário, tá? Então, aqui ocorre o quê? Né? Sempre contração. Parasimpático, contrário, aumento da motilidade da musculatura e dilatação do esfíncter, ok? Bexiga, relaxamento da musculatura, constrição do esfíncter, exatamente igual ao trato gastrointestinal. E vai ser igual o efeito do parasimpático também? Também, contração da musculatura, relaxamento do esfíncter. Rim, aumento da secreção de renina, aumento da pressão arterial, certo? Fígado, glicogenólise, gliconeogênese, mediadas todas pelo simpático, porém sem efeito parasimpático. Tecido adiposo, lipólise, quebra da gordura, e termogênese, né? Todas mediadas por quem? Pelo simpático. Ilhotas pancreáticas, redução da secreção de insulina mediada por receptores alfa-2. Muito bem. E aí, por último, né, útero, grávido, contração em alfa, relaxamento por beta-2 no útero não grávido. Órgãos sexuais masculinos, ejaculação mediada pelo simpático e ereção mediada pelo parasimpático. Tem tudo a ver com a questão relacionada aos vasos sanguíneos. Até vou voltar aqui, gente. Lembra que no tecido erétil ocorre dilatação dos vasos sanguíneos? Então, né? Para ocorrer ereção é necessária a dilatação dos nossos queridos vasos sanguíneos. Olho, pupila, dilatação em alfa, relaxamento do músculo ciliar em beta, certo? Já o parasimpático, constrição da pupila, né? E contração do músculo ciliar. Dilatação da pupila nós chamamos de midríase, né? Midríase, lembra o A de aberto, né? Certo? E miose, constrição da pupila, lembra do ósseo fechado, vai te ajudar. Ok? Tinha falado então que eu ia contar uma historinha para vocês, né? Vamos lá então, vamos contar essa historinha, certo? Essa historinha aqui vai te ajudar muito a entender essa tabela toda, vai ficar fácil. Imagina que você, né, não mora na sua casa, que você está morando
na mata, que você ainda é um dos nossos ancestrais lá atrás. E aí aparece um tigre dente de sabre com fome e ele tá afim de jantar você. O que vai acontecer? Você vai tomar um susto, não vai? Bom, se você vai tomar um susto, vai ocorrer o quê? Liberação de adrenalina na tua circulação. Se vai ocorrer liberação de adrenalina na tua circulação, ela vai lá se ligar no receptor beta 1 do seu coração, vai aumentar a frequência e a força, vai aumentar o automatismo, seu coração vai disparar, não é isso? Seus vasos sanguíneos centrais vão se contrair. E por que eles vão se contrair? Para que os vasos sanguíneos musculares se dilatem, para que você receba maior aporte de sangue. Por que você vai receber maior aporte de sangue? Porque no sangue estão o oxigênio e os nutrientes. Seus músculos precisam para quê? Para produzir energia, não é isso? Muito bem. Para isso, só que para ter maior aporte de oxigênio, seus brônquios têm que o quê? Tem que se dilatar. Lembra que a adrenalina foi liberada pela suprarrenal. Você tomou um susto, não foi? Seus brônquios têm que o quê? Tem que se dilatar. Tá? E como eles vão se dilatar, o que vai acontecer? Você vai conseguir captar mais oxigênio, não é isso? Você vai respirar mais rápido, vai conseguir captar mais oxigênio. Na hora que você toma o susto, o que aconteceu com você? Seus pelos provavelmente, ficaram arrepiados, e se você começar a fazer muito exercício, você vai começar a transpirar bastante, não é isso? Muito bem. Nessa hora, gente, as glândulas salivares não precisam funcionar, nem as glândulas lacrimais também não precisam funcionar, você não precisa delas. E você não precisa que ocorra aumento da motilidade gastrointestinal, né? Já pensou? O tigre está correndo atrás de você, você resolve parar porque você está com vontade de fazer o número 2, né? Ou você está com vontade de fazer o número 1. Não, pode reduzir a motilidade aqui. Vamos relaxar essa musculatura, tanto a musculatura gastrointestinal quanto a musculatura da bexiga. E, por favor, que os esfíncteres também fiquem contraídos, né? Apesar que algumas pessoas podem evacuar ou urinar, de tanto medo. Bom, tua pressão arterial ela tem que aumentar um pouco para o sangue circular mais rápido, não é isso? Então o que o rim faz? Secreta renina. Renina ela vai aumentar a conversão do angiotensinogênio em angiotensina e vai aumentar a tua pressão arterial. Só que você vai precisar de energia, porque uma hora o glicogênio do teu músculo vai acabar, não vai? O glicogênio do teu músculo acabou, então o que seu fígado vai fazer? Glicogenólise, vai quebrar o glicogênio dele, certo? Para liberar o quê? Glicose para você produzir energia. E a hora que acabar a glicose do glicogênio do teu fígado e do teu músculo, o que você vai fazer, gente? Você vai precisar converter gordura, em açúcar. Como que você faz isso? Através da quebra do tecido adiposo, através da lipólise, liberando gordura para que então o seu fígado faça o quê? Gliconeogênese. Ok? Tranquilo, pessoal? Tá? Ah, e claro, você vai precisar nesse momento do funcionamento do útero, dos órgãos sexuais? Não, mas o que você precisa? De atenção, então tua pupila faz o quê? Dilata. Olha só, gente, essa historinha dá para você entender. E já quando a gente fala do parasimpático, a historinha é um pouco diferente. Por que a historinha é um pouco diferente? Então você comeu. Você precisa do seu coração batendo mais rápido? Não. Você pode ficar tranquilinho ali. Você precisa concentrar seus esforços aonde? Você precisa concentrar os seus esforços na digestão, certo? Então, você não precisa do seu coração bater mais rápido, você não precisa de aumento da pressão arterial, você não precisa de nada disso. O que você vai precisar? Na hora que você está comendo, você precisa de aumento da secreção das suas glândulas salivares. Então, ocorre o aumento da secreção, certo? Você precisa respirar mais rápido? Não, você pode respirar mais devagar, tá bom? Quando o alimento passa da sua boca para o seu trato gastrointestinal superior, você precisa que ele funcione. E para ele funcionar, então, o que vai acontecer? Vamos lá, então. Vai acontecer o quê? Aumento da motilidade gastrointestinal e aumento da secreção glandular. Correto? Você precisa que os seus esfíncteres se dilatem e você precisa de aumento da secreção do suco gástrico. Terminou o processo de digestão no estômago. Foi tudo para onde? Para o intestino. O que você vai precisar, então? Você vai precisar que ocorra aumento da motilidade gastrointestinal para continuar o processo de digestão. Você vai precisar do funcionamento da parte exócrina das glândulas, Por exemplo, vesícula biliar. Você vai precisar da vesícula biliar liberando o quê? Bile. Você precisa do pâncreas liberando o quê? Suco pancreático.
correto? E depois que tudo isso acabou, você vai precisar do quê? Você vai precisar evacuar e aí tudo bem. Mas aí é a hora que eu pergunto para vocês. Já pensou que do momento que você come até o momento da evacuação, se tudo isso continuasse funcionando? Não precisa, né? Então pode funcionar separadamente. Por isso, o sistema nervoso autônomo parasimpático, ele é independente. E o simpático, gente? Ó, se um desses negócios aqui não funcionar, por exemplo, se o pulmão dilatar, mas o coração não bater mais rápido, gente, não vai dar certo, né? Então você vai perder eficiência energética. Então por isso o simpático, ele é todo interconectado e o parasimpático não. Deu para entender, pessoal? Então é isso que eu queria abordar com vocês nessas tabelinhas aqui. Eu acho que fica fácil de entender, né? Eu acho que vale a curtida, vale o compartilhamento, né? Referências utilizadas, né? Hang Daily, Katsung e Goodman, tá? E espero vocês no próximo vídeo. Tchau, até mais!